Olá, muito bem-vindos ao Reflexões Espíritas deste domingo, 6 de novembro de 2022. E no programa de hoje, estamos trazendo as 7 primeiras questões do item subtítulo Anjos Guardiões, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos, que também está no capítulo 9, que viemos já estudando há algum tempo, e trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Aproveitamos para pedir que inscrevam-se no nosso canal, dê o seu joinha e compartilhe para que nossa mensagem chegue a muito mais pessoas. Então fique conosco, pois voltamos em seguida. Estamos de volta. Como enunciado, as questões que passaremos a estudar estão no item Anjos Guardiões, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos, e que, como havíamos referido, também se encontra no capítulo 9 de O Livro dos Espíritos, e prefazem um total de 30 questões, mais especificamente da 489 a 521. E são muito bem respondidas pelos benfeitores espirituais, algumas inclusive comentadas pelo próprio Allan Kardec. No programa de hoje, portanto, nós estudaremos das questões 489 até a 495, um total de 7 questões, como havíamos comentado. Vamos às questões de hoje. Na 489, Kardec interroga os benfeitores. Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Ao que os benfeitores respondem a Kardec: ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou bom gênio. Veja que essa terminologia que está aqui se referindo ao bom gênio era muito utilizado naquela época, né? E até em função da crença popular do gênio bom e o gênio mau, né? O gênio do mal, o gênio do bem. Então todos teríamos lá um gênio do bem. Então, e também o termo ali, irmão espiritual. Bom, mas na 490, então Kardec vai pela primeira vez aqui utilizar o termo anjo guardião. Questiona ele os benfeitores, que se deve entender por anjo guardião. Então, os benfeitores respondem a ele: o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então, vejam só que interessante aqui, eles deixam claro que este anjo guardião é o nosso espírito protetor e que ele pertence a uma ordem elevada, a uma hierarquia espiritual elevada. Então veja, pessoal, que não é pouca coisa. Então, quer dizer, o nosso protetor espiritual é um anjo, é um espírito de uma ordem elevada, porque cabe a ele uma responsabilidade imensa, que é justamente auxiliar-nos em o cumprimento de nosso plano reencarnatório, de nosso projeto reencarnatório. Muitas vezes aqui já falamos do projeto reencarnatório, inclusive ele participa deste projeto. Então, lá na espiritualidade, quando retornamos à espiritualidade, após a morte do corpo físico, retornamos à parte espiritual, tecemos um novo projeto reencarnatório, e esse espírito guardião, ele participará desse processo, juntamente com outros que nos aconselharão, nos auxiliarão na melhor criação de um projeto que possa
a efetivamente nos elevar nessa senda evolutiva. Então, é importante ter esse entendimento, né? Nosso espírito guardião, ele pertence a uma ordem elevada. Bom, Kardec, então, na questão 491, ele interroga os benfeitores. Qual a missão do espírito protetor? Então, mais ou menos já comentamos aqui, mas é interessante vermos a resposta que os benfeitores dão a ele. Dizem a Kardec, a de um pai com relação aos filhos, que é a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, encorajá-lo nas provas da vida. Então veja que eles fazem para que possamos ter um entendimento melhor, eles fazem essa correlação assim com aquele pai que verdadeiramente assim ele possui aquela consciência de seu dever de proteger, até porque apenas citando aqui, né, aquela passagem lá dentro do Evangelho, que quando retornarmos à pátria espiritual, Deus nos questionará: o que fizeste dos meus filhos que a ti confiei? Então pergunta aquele pai o que o pai fez daqueles filhos, que são filhos de Deus, né? Todos somos filhos de Deus, que ele nos confiou. Então, e aí nós comprometemos justamente aquele trabalho de proteção. Então, por isso que ele usa essa referência aqui, essa correlação com o pai. E aqui não tô falando apenas pai no sentido masculino, apenas, né? Mas também numa mãe, né? É que aqui estou falando em termo geral, tá? Pai, mas entendamos que também é com relação à mãe. Então, pode eventualmente acontecer, como a gente conhece, várias situações em que o pai não se faz presente ou, de repente, retornou à pátria espiritual e aquela mãe vai ter que cuidar, educar sozinha aquele filho. Então, e ela vai ser diligente, vai proteger, vai orientar, vai auxiliar nesse processo de educação do filho, certo? Então, por isso essa relação assim. Então, o objetivo deles é justamente esse: consolar quando ele estiver aflito, encorajar. É todo pai, toda mãe deve fazer com o seu filho, porque na verdade é um filho de Deus e a qual eles se comprometeram em bem educar, em direcionar para a vida, certo? Bom, na 492, Kardec então interroga os espíritos a seguinte questão: o espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o seu nascimento? Então, vejam só o questionamento dele. Quando ocorre, em que momento ocorre essa conexão do espírito benfeitor, do anjo guardião, com aquele indivíduo que reencarnou? E aí os benfeitores deixam muito claro, desde o nascimento até a morte. Então, cumpre todo esse período. E aí, olha só, dizem eles ainda, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, desde a morte e mesmo depois da morte, né? E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida espírita, a vida do espírito. Então vejam que muitas das vezes, grande parte das vezes até, este que hoje é o nosso benfeitor espiritual, nosso espírito guardião, muitas das vezes eles podem já vir de uma longa caminhada nos acompanhando, nos orientando. Então, e permanecerão depois desta vida. Quando retornarmos à pátria espiritual, eles voltam a nos orientar novamente, conversam conosco, nos orientam, voltam a nos auxiliar na construção de um novo projeto reencarnatório, tentar arrumar as pendências, aquilo lá que ficou em haver, sabe? Vamos lá e olha a nossa continha lá e vê o nosso saldo devedor. Quanto nós conseguimos reduzir o nosso saldo devedor? Bom, então reprograma uma nova encarnação e novamente
passam a nos orientar na outra existência. Aqui na 493, a Kardec faz um questionamento muito interessante. Pergunta a ele: é voluntária ou obrigatória a missão dos espíritos? Ou seja, ele se voluntaria, chega lá para a divindade, quem orienta eles nesse caso, chega lá e vê assim: eu quero ser espírito protetor de fulano, Beltrano, ou é determinado para ele aquela missão, aquela tarefa? Os benfeitores, então, eles respondem a Kardec: o espírito fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. Então vejam que fica muito claro aqui que aquele que será aquele a quem ele vai assistir, aquele encarnado a quem aquele espírito benfeitor vai assistir, é designado a ele. Então, não é uma questão se ele se voluntariar, chega lá, eu quero ser o anjo protetor do fulano, do Beltrano. Não, ele vai receber a designação, certo? Entretanto, pode acontecer que ele tem o direito de escolher, porque normalmente não é apenas uma situação que ele é apresentado, não, você vai ser só desse fulano ou do Beltrano. Pode lhe ser apresentado alguns indivíduos que irão reencarnar e ele tem o direito de escolher dentro daquele que ele mais se afeiçoa. E, entretanto, havendo situações em que não há essa atração, essa questão assim de se afeiçoar a algum daqueles possíveis protegidos, ele obviamente vai aceitar e vai encarar como uma missão, como um dever, e vai cumpri-la exemplarmente. Eu gosto de fazer assim uma seguinte correlação. Imagina que você trabalha dentro de uma empresa e a direção da empresa, certo, lhe destina para coordenar um determinado departamento dentro da empresa, certo? Imaginemos que você conhece algumas daquelas pessoas que trabalham naquele departamento. Ora, você não vai recusar a indicação, você vai aceitar aquela atribuição, entretanto, como você conhece algumas daqueles trabalhadores ali, você vai ter muito mais satisfação, você vai, ter muito mais prazer naquilo, porque você conhece. Talvez você tenha até sido colega em uma outra empresa de alguns daqueles integrantes, situações assim. E, entretanto, poderá haver a situação em que você não conhece nenhum dos integrantes daquele departamento que você vai chefiar. Mas você não vai recusar a indicação. Você vai aceitar. Por quê? Porque o diretor da empresa está confiando a você a tarefa de coordenar um determinado departamento. E você sabe muito bem que você fazendo-o corretamente, orientando corretamente, fazendo jus à tarefa que lhe foi indicada, isso lhe valerá com um maior reconhecimento por parte da diretoria. Portanto, você poderá ser promovido para outras funções até. Então vejam que é interessante, podemos chegar lá a gerente geral da empresa também, até possivelmente a ser um próximo diretor, porque você desempenhou a sua tarefa exemplarmente. Então vejam como isso funciona. Então ele vai aceitar, sempre vai aceitar, e vai aceitar com muito mais prazer, obviamente, se houver uma afeição por algum daqueles indivíduos, ou por alguns, se tiver já uma amizade, ou então, no caso contrário, ele simplesmente vai aceitar e vai desenvolver exemplarmente como uma missão, como um dever. E é interessante porque essa questão aqui, ela suscita uma complementação de Kardec, que vem a ser ali a questão 493A. Pergunta então Kardec, complementa ali o questionamento. Ligando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos?
ao que ele responde assim, os benfeitores. Não, ele não renuncia, mas ele protege os menos exclusivamente. Então, é como esse exemplo que eu dei, esse coordenador ali, ele deixa de assistir, ele renuncia de assistir outros trabalhadores da empresa? Não, mas ele vai se dedicar àquela tarefa com afinco, com exclusividade, porém ele continuará sendo acessível aos demais trabalhadores da empresa. Então ele vai dar menos atenção aos demais, porque agora ele tem uma missão a ser cumprida, mas ele vai sempre, um exemplo de boa conduta, boa educação, como todos devemos ter, ainda que estivermos destinados a desempenhar uma tarefa, nós deveremos manter a cortesia, ser acessíveis e auxiliar sempre que possível outros indivíduos, ok? Bom, na questão 494, Kardec, então, interroga os benfeitores. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Então, ele não tem como se desvincular daquela pessoa que lhe é destinada a proteger? Ao que os benfeitores então respondem. Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas neste caso, outros o substituem. Então vejam que o trabalho nunca deixa de acontecer. Voltando novamente aquele exemplo do profissional que é indicado pelo diretor para coordenar o departamento. Pode acontecer que, de repente, por uma temporada, o diretor da empresa necessite das habilidades daquele profissional que ele indicou para coordenar o departamento e o destaque para uma nova missão temporária. O que fará ele? Ele arranjará um substituto, lhe será disponibilizado um substituto para tomar o seu lugar, e o substituto tão bom quanto ele, obviamente, tão sério quanto ele, comprometido, e que desempenhará também com grande responsabilidade aquela tarefa. Então ele será destinado, quando terminou a tarefa, ele retorna e ok, fica tudo bem e vida que segue. Então, bom, vamos adiante. Na 495, Kardec então interroga, e essa aqui é a última questão, aqui a nossa sétima questão do programa de hoje, tá? E essa é muito interessante essa questão, até porque muitas pessoas já me fizeram também esse questionamento, eu indiquei justamente essa questão, porque a resposta é muito bonita, é uma resposta ampla, bem completa, ok? E que até nós indicamos aqui que não apenas fiquem do que vamos falar, mas que confiram, até porque nós não vamos trazê-la completa aqui, tá? Justamente por ser uma tarefa relativamente grande, é uma questão relativamente grande a resposta, tá? Então, na questão 495, Kardec interroga o espírito da seguinte forma: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Então, o espírito protetor ele pode literalmente sair fora, tipo assim, não suporto mais, não quero mais ficar com essa criatura, não quero mais proteger, vou embora. Isso pode acontecer? Então, como eu disse, a resposta que os benfeitores darão aqui, ela é relativamente grande, é uma resposta de 5 parágrafos, tá? Sendo que o primeiro parágrafo, assim, a primeira parte da resposta é mais curtinha, são apenas 3 linhas. Entretanto, os demais parágrafos, os demais 4 parágrafos, são bem mais substancial, assim, tem lá 7, 8, 9 linhas, e aí eu vou deixar a critério de vocês buscarem em O Livro dos Espíritos a questão 495 e leiam lá na íntegra para entender. Outra curiosidade com relação à resposta dada aqui é que
Diferente das demais anteriores, ali 6 anteriores que estudamos, e que não identifica qual foi o espírito ou espíritos que responderam, esta em específico aparece assinada por 2 espíritos de escola, e que nós vamos encontrar em diversas passagens em O Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive, um deles lá dá uma resposta para uma questão lá sublime quanto àquela relação lá de que devemos fazer ao final do dia, de nos interrogar a própria consciência, se faltou algo a ser feito, se cometeu alguma falha. Já sabem de que eu estou falando, né? Então, eu estou me referindo aqui, por exemplo, então, os 2 espíritos que assinam essa questão é São Luís e Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho é justamente este lá que dá uma resposta maravilhosa sobre criarmos esse hábito maravilhoso de meditarmos pelo menos no final do dia lá, pegarmos 5 minutos para fazer uma retrospectiva de nosso dia, para ver se cometemos alguma falha, se ofendemos alguém. Depois vocês vão lá e procuram. Mas é interessante, muito bela aquela resposta. Mas sigamos aqui adiante, tá? Eu vou ler apenas o primeiro parágrafo, que é curtinho, ok? E aí, depois, em seguida, claro, há os outros, tem mais 4 parágrafos, não vamos ler, mas há depois, ao final, um comentário do Allan Kardec a esta resposta dada por esses 2 espíritos de escola, São Luís e Santo Agostinho, lembrando que aqui, por que será que teria sido os 2? Será que os 2 ao mesmo tempo deram a resposta? Não. O que aconteceu aqui certamente foi isso, não é explicado, mas certamente é o que se entende. Ambos os espíritos, porque Kardec ele costumava muitas vezes, mais de uma vez, fazer o mesmo questionamento, até porque ele, como um pesquisador, ele queria ver justamente essa questão assim de que o quão verdadeiro era aquilo, aquela resposta que recebia, então ele comparava. Então, muitas vezes em dias diferentes de reuniões, ele interrogava a mesma questão para ver se aqueles que respondiam tinham semelhança às respostas ali, então ver se havia divergência ou não. E neste caso, ao que parece, houve uma similaridade muito grande entre a resposta que São Luís dá a Kardec e a resposta que Santo Agostinho também dá. Mas dizem eles no primeiro parágrafo, aqui não fica definido exatamente qual deles deu a resposta desse parágrafo aqui, mas o que certamente entende-se é que Kardec, comparando ele, com base naquelas 2 respostas muito similares, ele fez uma composição e por isso ao final ele indica que a resposta é dada por São Luís e Santo Agostinho, certo? Mas respondem eles nesse primeiro parágrafo quanto a essa questão que vamos aqui repeti-la, né? Pergunta então Kardec na 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Respondem então os benfeitores. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este os chame. Então percebam que eles não abandonam no sentido de que vão embora. Isso nunca acontece, mas ele se distancia. Por quê? Porque, já comentamos ao longo de nossos programas anteriores, né, o indivíduo, encarnado ou não, né, tanto no plano espiritual quanto no mundo material aqui, ele goza do livre-arbítrio, ele poderá tomar suas próprias decisões. E as suas decisões sempre serão respeitadas pelos espíritos superiores. Assim, aquele protegido ele tem a plena liberdade de aceitar os conselhos que
de aceitar ou recusar os conselhos que recebe de seu protetor espiritual. E o protetor espiritual está sempre ali, como um pai zeloso, nunca deixa de amar o seu filho, não importa a distância, não importa o que aconteça, não importa o que o filho apronte, ele sempre vai amar. Entretanto, como são muito sábios e nos conhecem profundamente, eles podem entender que é importante que se afastem um pouco e deixe que nós, pela experiência, muitas vezes pelo fracasso, por justamente ignorarmos os bons conselhos, ele permite que nós, de uma forma vulgar, assim, deixa eu dizer, quebremos a cara, porque é assim nós aprendemos. A dor ensina a gemer, a gente comenta, né? Então, é importante que muitas vezes aprendemos com a dor. Então, eles permitem, se afastam, nos observam como aquele pai zeloso que fica de longe ali esperando, olha, deixar que ele peça. Quando ele pedir ajuda, chorar e pedir ajuda com sinceridade, vou lá e abraço, não vou carregá-lo no colo, mas ele vai ah, ter a certeza de minha presença. Aquelas situações que muitas vezes a gente está desesperado, resolveu meter o pé mesmo lá, cometeu algum erro, e aí fazemos aquela prece sentida, pedindo auxílio, e nos sentimos amparados. Sentimos que de repente aquele contato é restabelecido e voltamos a nos abrir aos bons conselhos. Então, não significa que ele está lá nos carregando nos braços, mas que ele estará nos fortalecendo. E sempre esteve, só apenas se afastou um pouquinho para que a gente pudesse amadurecer os nossos próprios erros, nossos próprios fracassos, uma vez que assim o decidimos. Então vejam como é interessante isso, né? Os benfeitores terminam eles ali, como dissemos, eles seguem a resposta de uma forma muito mais completa, inclusive muito bonita ali, algumas passagens. E como disse, é muito extensa, não vamos tomar aqui mais o tempo de vocês dissertando em cima desta questão, mas convidamos a acessarem o Livro dos Espíritos, lá na questão número 495, e a leiam integralmente para entender a importância desses seres maravilhosos de elevada escola, assim, de elevado espírito, espiritual, e cujo amor não tem fim, literalmente. Eles não põem condicionamento, sabe? Não nos castigam, não nos puxam a orelha, mas amorosamente nos dão um espaço para que tomemos nossas próprias decisões, e quando nós solicitamos a sua presença, eles imediatamente se fazem próximos a nós, nos auxiliando a caminhar, certo? Bom, como eu disse, ao final dos 5 parágrafos, Kardec ele faz um comentário que é muito interessante. Diz ele assim, ó, nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiões a velarem pelos seus protegidos. Certo? Kardec, então, comentando a resposta deles. Malgrado a distância que medeia entre os mundos, o mundo espiritual e o mundo material. É, ao contrário, grandiosa e sublime. E aí, Kardec aqui, ele questiona, né? Não vemos na terra o pai velar pelo filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que motivo de espanto haverá, então, em que os espíritos possam, de um outro mundo, do mundo espiritual, né, guiar os que tomaram sob a sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo ao outro é menor do que a que na Terra separa os continentes. Não dispõe, além disso, do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando solidários, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós, ou da transmissão do som.
Então vejam esse comentário, que é um questionamento também que Kardec faz assim, né? Poxa, se nós no mundo encarnado, se tivermos um filho que se distanciou de casa, mudou-se para outro continente a milhares de milhas, muitas horas de viagem, claro, aquela época do Kardec eram muito mais horas ainda. Hoje, com as tecnologias aí, você viaja meio mundo em 18 horas, 20 horas, sai daqui do Brasil, vai para o Japão em pouco mais aí de 16 horas, 18 horas. Já na época do Kardec eram alguns dias, né? Mas vejam que interessante, então, aí ele faz a relação, poxa, a distância entre o plano espiritual e o plano material é muito menor. Então, e eles gozam do fluido universal e, portanto, essa influência é imediata. Por isso, quando a gente fala da questão da eficácia da prece, é, bastou que você faça prece com sinceridade, aquele indivíduo ao qual você está direcionando a prece imediatamente já recebe. E da mesma forma a influência do plano espiritual. Faça uma oração simples, sincera, imediatamente sob o efeito espiritual está ouvindo, está lhe observando o tempo todo, seja de perto ou seja de longe, ele recebe, sempre recebe. A forma como vai responder é outra história. Vai ser à medida da sua necessidade de aprendizado, de seu merecimento. Nem tudo que aquilo a que a gente peça é bom que se saiba e a gente vai receber aquilo que precisamos, não queremos, certo? Bom, muito bem, amigos, vamos ficar por aqui, certo? Já nos alongamos bastante nesse programa de hoje, certo? Estamos aí em 33 minutos, tá? Mas nós damos continuidade no próximo programa, certo? Na semana que vem. Nesse programa acabamos publicando ele no domingo, foi só possível gravar neste domingo. Entretanto, acreditamos que na próxima semana voltará a ser no sábado, ou se não puder, novamente será no domingo, ok? Então, ficamos por aqui. Um grande abraço. Não esqueça de dar o seu joinha aí, porque quando assim vocês fazem, colocam nossos vídeos mais em evidência e o YouTube coloca ali em posições mais superiores, destacando de maneira que outras pessoas também possam compartilhar esses estudos, ok? Então tá, um grande abraço e até a próxima semana.